Flor Bela também começou na banca, mas cedo redirecionou a sua vida para outra área. É verdade. Muito boa tarde, Luís Castro. É um prazer estar aqui a discutir um tema que é muito sensível. É um prazer poder discutir um tema que me diz muito, na medida em que todos os dias, ao longo de vários anos, tive a oportunidade de atender centenas de fiadores e ouvir os seus problemas e procurar soluções que se ajustassem a cada caso. Sente que passou para o outro lado? Sente que passou para o outro lado? Ou seja, estava do lado da banca e depois passou para o outro lado. Sente que há, por vezes, aqui também desconhecimento da nossa parte, mas também há alguma astúcia por parte da banca? Eu confesso-lhe o seguinte, eu estive a colaborar em 3 instituições de crédito. O Novo Banco, que era na altura o BES, o Montepio e o BBVA. E desde logo percebi que não era do lado do credor que eu gostaria de estar. Exatamente porque em muitas situações os problemas, neste caso dos fiadores, eram causados e aumentados pelo tratamento negligente das entidades bancárias e financeiras, que tardiamente contactavam os fiadores e assim faziam que os montantes em dívida fossem muito elevados e os fiadores não tivessem poder negocial para acordar formas de pagamento. Quando os valores em atraso se apresentam astronómicos, o fiador já não tem capacidade negocial e por isso percebi que era do lado dos devedores, sendo eles mutuários ou fiadores, que eu me deveria direcionar. E, portanto, a minha atividade não é a de ajudar a gerir o seu orçamento, mas de atuar no sentido em que existem já problemas efetivos, já situações de sobreendividamento e aquilo que se espera é uma solução que permita a recuperação e, portanto, e que se evite a perda do património e a perda dos rendimentos. Mas eu estou absolutamente convencida que se estas pessoas tivessem optado por formação na área da educação financeira, por perceber efetivamente mais sobre literacia financeira, aquilo que a Karina há pouco dizia, não estaria numa situação de sobreendividamento e de iminente insolvência e de serem confiscados os seus bens, exatamente porque o incumprimento não foi solucionado. Flor Bela, a última coisa que o banco quer é perder o seu dinheiro. Por isso, estará o banco disponível para negociar comigo enquanto particular, por exemplo, uma carência, um prazo de carência, uma outra forma de eu fazer cumprir as minhas obrigações sem ter que entrar em incumprimento? Luís, a banca tem mudado a sua postura face ao incumprimento e tem mudado também os mecanismos de recuperação dos seus créditos. Aliás, nos últimos anos temos assistido a que a política de recuperação tem sido conversar e dialogar com o devedor de uma forma precoce, evitando recorrer aos tribunais para executar e receber as quantias em atraso. O próprio Estado tem disciplinado a banca e o sistema financeiro a atuar preventivamente, não deixando que o próprio sistema, por negligência, por falta de empatia com os próprios devedores, leve e precipita situações verdadeiramente desastrosas. Nós vivemos nos últimos anos uma época muito difícil para as famílias com elevado endividamento, porque os rendimentos reduziram-se, porque a família aumentou, porque houve situações de divórcio que reduziu o rendimento disponível para fazer face às suas dívidas, o que gerou incumprimento dos seus créditos. E isso desencadeou uma mudança no paradigma. A banca precisa de ter rácios de liquidez balizados e que são controlados e que são monitorizados pelo Banco de Portugal e também pelo Sistema Financeiro Internacional, que leva a que o próprio devedor esteja mais protegido. Existem, como há pouco disse na peça, instrumentos de recuperação, quer pela via extrajudicial, quer pela via judicial. E aqueles que existem pela via extrajudicial são para situações de risco iminente, o PARI, quer dizer, para situações que ainda não se verifica o incumprimento das prestações dos seus créditos, mas que existe iminência disso acontecer, portanto, o devedor tem consciência que vai incumprir e, portanto, há mecanismos para ajustar o serviço da dívida para evitar que esse incumprimento se verifique e também
para situações em que o incumprimento já ocorreu no passado e, portanto, é possível uma operação de saneamento financeiro. O devedor, que sabe da sua situação melhor do que a própria entidade financiadora, deve propor-se aos instrumentos de recuperação para que ele próprio não fique sinalizado. Porque o facto de estar em incumprimento vai trazer ao próprio problemas no recurso a crédito, no recurso às próprias soluções. Repare bem, se eu deixar que o crédito entre em incumprimento, já esgotei o PARI, que era uma solução que eu poderia ter esgotado e poderia ter sido, através desse instrumento, que eu beneficiaria de uma solução de alargamento de prazo, de redução do spread, de diferimento do capital para o final do próprio empréstimo, de um aumento de garantias para renegociar a maturidade do próprio empréstimo e, portanto, um crédito consolidado. Portanto, quanto mais cedo eu me propuser a dialogar com o credor, melhores serão as soluções. Flor Bela, e é por pequenas fendas que se começa a afundar um grande navio. É verdade, Luís. É exatamente porque a propaganda para o crédito barato, para o crédito fácil, para o crédito sem burocracias, que as pessoas se endividam muito para além dos seus limites. E são exatamente essas as causas que quem já está endividado vê nesse crédito fácil uma solução para pagar as prestações em atraso, o que é o maior dos problemas. É quando a família ou a pessoa não tem noção que foi lá atrás o ter recorrido a um crédito que já não podia pagar, o problema que culminou na perda do seu património ou na perda do seu rendimento. Portanto, aquilo que eu posso dizer para quem está lá em casa é, acima de tudo, avaliar as suas responsabilidades, avaliar o seu orçamento familiar, refletir com responsabilidade, comprometer a família. Há pouco a Karina dizia que deve começar de pequeno a instruir-se os filhos para o crédito responsável. Eu acho absolutamente pertinente estes temas. Dialogar com os filhos que não é a satisfação dos mimos de consumo que vão trazer harmonia e prazer à família, é exatamente ter uma boa situação financeira que traz paz para o agregado familiar. Muitas são as famílias que, em consequência do sobreendividamento, entram em ruptura e se separam, e portanto nenhum filho quererá ver os pais separados porque se excederam no consumo, e os filhos muitas vezes contribuem, porque para os pais não é fácil dizer que não, e portanto há que reaprender e educar estes hábitos. E o crédito é muito sedutor, é muito fácil cair na armadilha das publicidades que nos parecem vir resolver um problema, quando na verdade vai aumentar o fosso, vai trazer mais responsabilidades, vai degradar a taxa de esforço, vai piorar a situação financeira e os credores quererão receber, no final, aquilo que lhes é devido e, portanto, vão desencadear todos os mecanismos de cobrança e muitas vezes a cobrança é hostil, é degradante a forma como as entidades financeiras tentam recuperar os seus créditos. E o Luís Castro há de ter ouvido já relatos absolutamente indignantes que as famílias se sujeitam perante os telefonemas incessantes, fora de horas. São várias as chamadas que quem está em atraso recebe das entidades financiadoras. Empresas de recuperação de créditos que muitas das vezes ligam inclusive para os vizinhos dessas pessoas. Para a entidade patronal, é verdade, isto é absolutamente inacreditável. Ligam para a porta do lado para chamar a vizinha que deve, entretanto, o seu crédito. E o que é isto? Portanto, não vale a pena cair numa situação destas. Podem fazê-lo. Não podem, não podem fazê-lo. Mas quando o crédito se a pessoa já está numa praticamente... situação de fragilidade, já não tem capacidade sequer para reagir, claro. São muitos os problemas mentais que surgem
em consequência do sobreendividamento. Portanto, o sobreendividamento traz muitos prejuízos para a saúde mental de quem padece disso e, portanto, é importante abordarmos estes temas, falar das soluções que existem ao alcance dos devedores, dos fiadores e também dos principais mutuários, porque nós estaríamos a falar dos fiadores que estão numa situação desprotegida se os principais devedores tivessem recorrido a soluções de recuperação. E, portanto, é importante alertar e sensibilizar estas pessoas que existem soluções para evitar o pior. Mas é importante, acima de tudo, sensibilizar e consciencializar as pessoas para o crédito responsável. Flor Bela e Karina, obrigado por estas duas consultorias na sociedade civil. E muitos parabéns por este tema em antena e muitos parabéns para a Karina pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Obrigado a ambas pela vossa simpatia. Até uma próxima. Felicidades. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada, Luís.